Fala pessoal, boa noite, tudo bem aí com vocês? Bom, o objetivo hoje desse vídeo é mostrar as minhas pinturas, como eu havia falado no vídeo anterior. Então, não vou conseguir mostrar todas porque são muitas pinturas, mas eu selecionei algumas e depois eu vou virar a câmera e mostrar algumas que tem aqui, que são essas, lá de 2000, 2001, e essas outras aqui que são as atuais, que são as pinturas que eu estou fazendo agora, atualmente, né? Que são as pinturas mais no meu estilo, um novo Samuel. Então eu vou mostrar para vocês como que eu fazia as minhas pinturas antes, como que era o meu estilo, o que eu gostava de pintar mesmo, e depois eu vou compartilhar essas outras aqui de trás. Então, quando eu comecei a fazer o curso de pintura em tecido, lá em Louveira, os desenhos que a gente costumava fazer eram muito de frutas, de flores, desenhos de casinha, de animais, de bichinhos, esses desenhos mais esses desenhos que a gente está mais acostumado a ver em pano de prato, né? Igual aqueles panos de prato que a gente vê no mercado, sabe? De bichinho, de vaquinha, esses desenhos mais fofinhos, né? Então era muito que eu fazia quando eu comecei a pintar e a aprender a fazer pintura em tecido. Então eu vou mostrar algumas pinturas aqui de como eram, que era exatamente o que eu fazia. Então eu pintei um pouquinho de tudo, aprendi um pouquinho de tudo, mas hoje o Samuel 2025, né, de 2023 para 2025, ele mudou um pouco o estilo de pintar. Ele acha muito bonito essas pinturas, mas hoje ele está num outro momento, hoje ele faz outros tipos de pinturas. Então eu vou compartilhar agora com vocês. Deixa eu pegar um aqui. Ó, eu vou começar pelos bichinhos, como eu falei. Esse daqui é um ursinho que eu tinha feito. Bem desenho de criança mesmo, né? Tem até tipo um crochêzinho aqui em volta, um detalhe que eu não sei exatamente dizer qual que é o nome disso, mas é tipo um crochêzinho. Aí tem as vaquinhas, os patinhos. Eu fazia bastante essas pinturas assim, de bichinho. Coelhinho. Nossa, eu fiz muita pintura. Tem acho que mais de 300 amostras aqui só de pintura. Fazia bastante paisagem também, que eu gostava muito. Adorava fazer pintura de noite e pôr do sol, achava muito bonito. Pinturas de praia também, eu achava não, né? Eu acho muito bonito. E, e aí eu fazia bastante também, ó. Assim que era foi um dos meus primeiros pôr do sol, né? Uma praia e um desenho com barquinho, sem técnica nenhuma. Da noite também. Essa outra aqui já tá um pouquinho, aqui eu já tava com um pouquinho mais de experiência, já dá pra ver que tá um pouquinho mais bem feitinha, né? Tipo um entardecer, uma coisa assim. E essas figuras aqui eu me inspirava numa artista que pinta bastante esses tipos de paisagem. Então na época eu fazia muito esse tipo de desenho. Tem bastante, ó, nesse estilo. Coqueiro com cachoeira, coqueiro com cachoeira. Vários. Eu vou até voltar a pintar umas cachoeiras que eu acho muito bonito. Pôr do sol. Noite.
Pintava bastante frutas também, cajuzinho. Deixa eu ver mais alguma aqui. Essa daqui também tá bem legal. Essa daqui eu me inspirei na noite da Bia Moreira. Ela que fazia muito esses desenhos de noite, de pôr do sol. Que é uma das artistas que eu aprendi a fazer pintura em tecido. Aprendi muita coisa com ela. E aí eu pintava bastante também taça com uvas, que eu achava bonito, eu acho muito bonito. Rosas também eu sempre achei muito bonito, mas rosas é uma das flores mais difíceis para pintar. Eu sempre tive muita dificuldade. Mas essa daqui eu já estava um pouquinho mais experiente, mas eu vou pegar uma mais bem antiga pra gente ver. Ó, essa daqui é de quando eu comecei. Eu usava muito branco nas flores. É uma pintura bem de iniciante mesmo, pessoa que está começando agora, né? Fiz uma abóbora também. Essa daqui eu já tinha um pouquinho mais de experiência. Mas ainda assim tem bastante traço aqui de uma pessoa que ainda está iniciante aí no ramo da pintura. Pelos traços a gente consegue perceber, né? Pelo chão, né? Pelos detalhes a gente consegue dar uma olhadinha aqui, que tá uma pintura um pouco carregada, enfim. Mas é na época que eu estava aprendendo, né? Melancia com abacate. Até abobrinha eu fiz. Abobrinha com limão. Não entendi nada, mas enfim. Aqui, ó, vocês podem ver que são uns panos, tem uns que estão bem zoadinhos. Eu cortava os panos lá na casa da minha mãe, quando eu não tinha o pano para pintar, então o que eu fazia? Eu cortava os lençóis, sabe aqueles lençóis quando vão ficando velho? Eu cortava para eu pintar, porque eu gostava muito e na época que eu morava com ela, eu não tinha muita coisa, não tinha muito o que fazer lá, né, na cidade. Então, para mim, pintar sempre foi até uma válvula, né, de escape. E aí eu cortava os panos para eu poder pintar. Um lírio. Copo de leite. Fiz esses dois, não sei se é rato isso aqui, urso, não sei o que é, mas eu fiz. Até uma abelhinha eu fiz. Olha, gente, como que era minhas pinturas. Fiz uma galinha com os pintinhos também, vou mostrar, ficou bonitinha essa. Até porquinho eu fiz, olha o porquinho. Ai, ai. Galinha. Esse aqui eu já estava um pouquinho mais experiente, essa pintura aqui, ela é de 2003, 2000. Aqui eu já estava um pouquinho melhor. Dá para perceber já pelo traço, né? Ó, essa outra aqui eu também já estava um pouco melhor. Essa aqui. Eu já tinha mais firmeza nas mãos, conseguia já fazer mais suave as pinturas. Então já é um outro
Aqui eu já estava num outro nível. E aí nessa época eu... Olha, esse aqui ficou bem legal também de frutas. Acho que eu vou até fazer ele de novo para fazer um comparativo de 2002 para 2025, como que seria. Acho que ia ser bem legal. Ó, esse aqui ele tá bonito. Ele tá bonito, mas se eu fizer hoje, ele vai ficar muito mais bonito. Com o meu novo estilo, vai ficar bem mais leve a pintura. Copo de leite também é uma flor que eu gostava de pintar bastante. E eu gosto de pintar porque lembra a minha avó. Minha avó gosta de copo de leite. Então eu gosto de fazer, gosto de pintar algumas coisas que me lembram algumas pessoas. Ursinho. Enfim, eu fiz muita coisa, gente, muita coisa. E aí nessa época eu não pensava assim em divulgar, né? Porque eu era muito novo, então para mim era um hobby mesmo, era um passatempo. Eu fazia para eu relaxar, para eu aprender alguma coisa, porque eu não tinha o que fazer em Louveira, né? Também nunca tive muitos amigos, enfim. E então eu fazia as pinturas, então eu acabei fazendo com que a pintura fosse algo muito importante para mim naquela época. Mas aí, à medida que as coisas foram passando, os anos foram passando, eu fui amadurecendo, eu acabei não dando tanta importância para a pintura. E aí, à medida que você vai ficando mais velho, né, você vai pegando um pouco mais de idade, você vai vendo outras prioridades. E eu não sabia que pintura para mim era tão importante assim. E aí eu comecei a trabalhar nas empresas, aí comecei a tomar um outro caminho. E aí, à medida que eu fui tomando esses outros caminhos, eu fui abandonando a pintura. Fui deixando ela de lado e não me dedicando. E quanto mais eu fui deixando a pintura de lado, mais eu fui me apagando, né? Eu fui me abafando cada vez mais. E aí foi onde eu falei nos outros vídeos que eu tive muito esses altos e baixos, né? De achar que eu podia fazer, né, uma carreira dentro das pinturas, mas ao mesmo tempo eu também não acreditava, porque como que eu ia pagar as minhas contas, como que eu ia morar numa casa legal, como que eu ia ter uma vida boa fazendo pintura, né? Então eu tinha muitas crenças também que me limitavam, a ponto de não deixar eu, a ponto de me travar mesmo, de me bloquear. E ainda para piorar, né, eu ouvia as pessoas que muitas vezes falavam: ah, não, isso não dá dinheiro, você precisa fazer uma faculdade, você precisa trabalhar, já o serviço registrado, é o que as pessoas falavam para mim. Nossa, hoje a rua aqui tá difícil, desculpa, viu, gente? Mas, enfim, faz parte, né? Então, eu não acreditava mesmo. E aí tinha outras questões também, né? Eu tinha vergonha de mostrar a pintura, tinha vergonha de falar para as pessoas que eu pintava pano, porque imagina um homem pintando pano de prato, né? O que as pessoas não vão falar? Então eu também tinha muito medo da crítica e do que as pessoas iam ficar falando, né, de mim. Então eu cresci dessa forma, né? Cresci, eu acho que com muita proteção, enfim, né? Dessa coisa de cuidado com o que as pessoas vão falar, né? Acho que foi um pouco também do que eu trouxe da minha família, né? E aí eu acabei crescendo dessa forma, não divulgando, não mostrando as minhas pinturas, e aí a vida foi passando, fui fazer faculdade, não reclamo, né? Sou super grato pelas coisas que eu fiz, pelo trabalho, enfim, por tudo. Mas depois eu entendi que algumas coisas também não estavam fazendo mais sentido, a pintura para mim estava me fazendo falta, e aí eu decidi voltar a divulgar em 2023.
E aí eu vi o quanto que eu realmente dei um tiro no meu próprio pé ao ter abandonado a pintura, né? Mas nunca é tarde para a gente poder recomeçar, né? Essa aqui é a hortência, eu gostava de fazer hortência também, acho muito bonito. Aqui eu ainda estava lá no começo. Dá para ver que a pintura tá bem apertadinha, bem um pouquinho pesado, né? Então, gente, eu fiz desse jeito, né, nessa época e eu cheguei a dar aula de pintura em tecido, eu dei aula de pintura em tela, mas eu nunca vinguei, nunca fui pra frente, assim. Sempre, sempre me sabotando, sempre me bloqueando. E aí é isso. Então eu queria compartilhar essas fotos, essas pinturas com vocês. Eu vou tentar virar a câmera aqui para mostrar as de trás, mas vamos ver como que vai ficar. Acho que eu não vou conseguir virar aqui não, viu? Vou tentar mostrar assim mesmo. Ó, aqui então eram as pinturas lá de trás, né, de 2003, por aí. E aí hoje eu estou fazendo pinturas mais assim nesse estilo. Agora deu para ver um pouquinho melhor, né? Agora eu gosto de fazer outros estilos de pintura, outros temas e trazer mais diversidade para os panos, né? E sem contar que faço as bolsas também, outros desenhos, né? Camiseta, enfim. E aí eu tenho feito. Nossa, peraí. Tenho feito dessa forma, tem dado bastante certo e as pessoas têm gostado. Então é isso. E espero que vocês tenham gostado. Mais para frente eu vou fazer alguns vídeos mostrando eu pintando mesmo, para vocês verem um pouquinho como que é o meu processo, como que é a minha forma de fazer, né, de desenhar, de pintar. Mas é isso. Então, boa noite para todos. Até a próxima.